Fala, meu querido. Ah, já sei, adivinhando pensamento, hein? Não deu conta? Veio aqui, resolve essa, professor. Vamos resolver esse danadinho. Olha só, é um exercício que vai trabalhar com a questão de campo gravitacional do planeta. Vamos lá? Vamos resolver? Vamos ver o que ele trouxe para a gente aí, ó. Alunos de 3 cidades diferentes, Macapá, Chuí e Winterhorse, no Canadá, utilizaram um pêndulo simples e determinaram o valor da aceleração da gravidade nas suas respectivas cidades. E encontraram os seguintes valores. Então, veja bem, o pêndulo simples é um experimento, né, que a gente calcula o período de oscilação do pêndulo, e aí, a partir da equação do pêndulo simples, a gente consegue, né, aplicando a equação e usando as medidas que a gente faz do tempo de oscilação do pêndulo, né? Para quem não sabe, pêndulo é qualquer coisa que fica balançando, um pêndulo simples é um fio comprido com um pezinho amarrado na ponta, por exemplo, uma porca de um parafuso. Então, você mede o tempo de oscilação, ou seja, quanto tempo ele demora para fazer um balanço completo, e aí você aplica na equação do pêndulo simples e consegue calcular a aceleração. Beleza? Cada um achou um valor diferente. Macapá 978, Chuí 980, Whitehorse no Canadá 9,82. Como o valor do campo gravitacional de um planeta é dado pela relação? Então, o que está me falando? A relação do campo gravitacional é Gzão é mão dividido por D ao quadrado. E a massa e o raio da Terra são os mesmos para as 3 cidades, né? A Terra não muda o raio nem a massa, né? Pela equação, então, eles deveriam ter encontrado o mesmo valor. Explique qual fator influenciou no experimento e fez com que o valor da aceleração da gravidade encontrado não fosse o valor previsto pela equação. Por qual equação? Equação do pêndulo, né? 9,83. Qual a equação do pêndulo? Não, a equação aqui da constante gravitacional. Por que ele não encontrou esse valor? E aí, assim, não tem nada a ver. Nós vamos considerar que não teve erro na hora de montar o experimento. É porque tem uma outra coisa para a gente considerar aqui, que a gente não considera. E eu vou chamar assim, ó. Esse valor que eles encontraram aqui é o valor da aceleração da gravidade. Ou seja, é o valor da gravidade que eu sinto. Isso é diferente do campo gravitacional do planeta. Eu vou mostrar isso para vocês. Parece confuso, né? Mas não é. Vou mostrar. Vamos pegar uma bola aqui para representar o planeta. Essa bola, ela está girando aí em volta aí de um eixo imaginário, né? Todo mundo sabe isso, o eixo de rotação da Terra, que é levemente inclinado e blá, 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 certo? Então, o planeta gira aí em torno desse eixo inclinado, né? Todo mundo sabe isso. Bom, se a gente for parar para pensar, então, no planeta que está girando aí em torno do eixo inclinado, se eu pegar um cidadão que está aqui nesse ponto, ó, ele está em repouso. Por que ele fica em repouso? Esse ponto aqui fica em repouso. Porque ele é o centro de giro. Se eu pensar isso aqui numa roda de um carro, se eu olhar lá no meio, bem no meiozinho da roda do carro em movimento, vai ter um ponto lá que quase vai estar parado, praticamente parado, né? Então, esse ponto aqui está em repouso. Em compensação, se eu vier aqui, ó, e descer aqui no Equador, aqui, por exemplo, à medida que eu vou descendo para o Equador aqui, ó, se eu pegar um outro ponto aqui, se eu mudar o ponto, deixa eu mudar a cor aqui para não misturar. Se eu pegar, opa, volta, Wagner, peraí que eu apaguei demais, vamos arrumar. Se eu pegar um outro ponto aqui no centro do Equador, por exemplo, que é assim, né, em cima do Equador, se eu pegar esse outro ponto aqui, ele vai estar em movimento circular uniforme. Em volta, ele está girando aí, né? Em volta desse eixo. Ele fica girando em volta do eixo de rotação da Terra. Então, todo mundo gira, todo mundo está na superfície da Terra, gira em volta desse eixo. À medida que eu vou me afastando aqui do Polo Norte e vou descendo aqui, né? Mudando minha latitude, né? À medida que eu vou mudando minha latitude, eu vou alterando essa velocidade de giro minha em relação ao globo da Terra. Então, quem está aqui na latitude 90 graus não tem velocidade de giro, porque ela está em cima do eixo de rotação. Lembra daqueles brinquedos, né? O samba, aqueles brinquedos que ficam girando com as pessoas sentadas
sentadas à beira. Quem fica sentado lá na beira, lá, sofre o maior problema. Se o cara consegue levantar e ir lá no centro do brinquedo, ele não sofre todo aquele efeito do giro. É o que acontece aqui. Então, esse cidadão está em MCU. E aí, agora vamos analisar aqui, ó. Vamos pegar aqui e analisar as forças que atuam nesse cara. Está aqui em pé, na superfície do planeta. Eu tenho aqui uma força que puxa ele para o centro, que a gente chama ele de peso. Como ele está em contato aqui, ele tem outra força aqui que a gente chama de normal. O que está acontecendo aqui? Só para a gente chegar numa conclusão para matar essa questão. O que está acontecendo aqui, ó, que como é movimento circular, a força resultante é a força centrípeta. Lembra? Em todo movimento circular, isso é lei de Newton, né? A resultante faz papel de centrípeta. Quem é a resultante? É o peso do corpo menos a normal. E isso faz papel de força centrípeta. Só que o peso do corpo, né, ele tem origem, ele é uma força de origem gravitacional. Então, ó, o peso do corpo eu posso considerar ele como sendo uma força gravitacional. O peso só surge, né? É aquela história. O peso é o nome que eu dou para a força gravitacional. O que é a força gravitacional? É a força que um corpo que tem massa atrai outro corpo que tem massa. Então, o peso é o nome que eu dou para a força gravitacional, né, de um planeta sobre um corpo que está perto da sua superfície. Menos a normal igual a força centrípeta. Se eu abrir essas equações, força gravitacional é lá da gravitação de Newton. Gzão é mão é minho, dividido por d ao quadrado. Né? O que é esse d? A distância do centro da Terra, certo? Para facilitar aqui, né? D ao quadrado. Menos a normal. Normal é a força de contato aí. Força centrípeta, mv ao quadrado sobre r. Como eu estou aqui, ó, esse r que eu estou falando é exatamente a distância que eu estou do eixo de rotação. Então, eu posso chamar de d também. O que vai acontecer aqui, ó? Presta atenção. Vou dar uma melhorada aqui, vou isolar para normal, ó. Gzão é mão é minho sobre d ao quadrado, menos mv ao quadrado sobre d igual a n. Beleza. Só que o que é o n? O n, gente, é quem me dá a sensação de peso, é a força normal. Então, eu vou fazer o seguinte aqui para a gente entender, ó. O n é a minha sensação de peso. Sabe quando você está andando de carro na estrada de terra e passa por aquelas lombadas, dá o friozinho na barriga? É porque a sua sensação de peso diminui, a sua normal diminui. E como é a minha sensação de peso, eu vou falar então que ela pode ser escrita para calcular o peso de um corpo, vou colocar do lado aqui, a gente não faz massa vezes gravidade? Então, como ela é a minha sensação de peso, eu vou falar então que ela vai ser minha massa vezes a gravidade, ó, aparente, a gravidade que eu sinto. Chamei de GS. Então, esse GS é a gravidade que, vou até colocar assim, ó, experimento. Esse é o GS. Então, é a gravidade que eu experimento. N, né, é a minha sensação de peso. É meu peso, né, experimentado. Então, às vezes, eu perco a normal, eu pareço perder o peso. É o que acontece com quem está na Estação Espacial Internacional, né? Eles perdem a normal e aí eles parecem não ter peso. E aí eu vou substituir esse valor que eu usei aqui agora. Vocês vão entender o que eu estou fazendo. Gzão é mão é minho, sobre d ao quadrado, menos mv ao quadrado sobre d, igual a normal, que é a massa, vezes a gravidade que eu experimento, né? A gravidade que eu sinto. O m aparece em todos os termos, então eu vou cortar, tome-lhe, certo? O que sobrou aqui para nós? Ó, olha só, não sei se vocês conseguem lembrar, mas essa equação aqui está aqui em cima do enunciado. Olha ela aqui, ó. É a mesma equação. É o que a gente chama de campo gravitacional de um planeta. Ó. Essa equação
é essa aqui. São as mesmas, né? Bateu aí, né? O 2 só caiu aqui por um problema de configuração aí da plataforma, mas está aí. Então, isso aqui eu posso chamar de G. Opa, mudando a cor, eu vou chamar de G. Esse G é o campo gravitacional do planeta gerado pela massa do planeta, que depende da distância que eu estou do centro do planeta, menos V ao quadrado sobre D. Esse V ao quadrado sobre D é a velocidade que eu estou orbitando aqui, certo? V ao quadrado sobre D. É a velocidade e a distância, igual à gravidade que eu sinto. Vou dar uma melhorada aqui. Como eu estou falando, né, de velocidade, movimento circular, não sei se vocês lembram, né? Para quem não lembra, eu vou fazer uma colinha aqui no canto. No movimento circular, velocidade é ômega R. Então, aqui, ó, eu posso reescrever isso, né? V ao quadrado vai ficar ômega ao quadrado, né? R ao quadrado sobre D. Opa, que eu coloquei um negócio errado aqui. Vamos voltar. Vou substituir no lugar de V ao quadrado, não é V ao quadrado? Eu vou colocar aqui, ó, ômega ao quadrado vezes R ao quadrado sobre esse D. Esse D aqui eu disse, ó, é a distância que eu estou do centro da Terra. Eu posso chamar de D aí, posso chamar de R, tanto faz, já que eu estou em movimento circular, né? A distância que eu estou do centro é o raio. Vou colocar R aqui para eu poder, ó, raio ao quadrado é raio vezes raio. O quadrado aqui está representando um raio. Eu posso cortar. Igual a GS. Aí agora a gente chega onde eu queria chegar para explicar o erro do problema. Então, G vai ser, igual ainda não. G menos ômega ao quadrado vezes R igual a GS. Então, eu vou explicar para vocês o que é esses dois G que eu tenho. Esse primeiro G aqui é o campo gravitacional. Esse G é aquele que só depende da massa e do raio do planeta. Esse GS é a gravidade que experimento, é aquela que eu medi usando o pêndulo. Então, o que ela está me falando aqui? Ó? Esse ômega aqui, ao quadrado, é o mesmo para qualquer corpo em movimento circular. Lembre, em movimento circular, todo mundo tem a mesma velocidade angular, né? Um corpo em movimento circular. Na Terra, todo mundo tem a mesma velocidade circular. E aí, esse G, ele é substituído, então, ele é subtraído da velocidade angular vezes o raio. Quem está, olha só, quem está aqui próximo do Polo Norte, né? Aqui em cima, aqui, com latitude próxima de 90 graus, esse raio, ou seja, essa distância dele para o centro de giro é zero. Então, o que vai acontecer? A hora que eu pegar isso aí, G sobre zero, eu não vou tirar nada, quase nada do campo gravitacional. Então, o R aqui, lá em 90 graus, vale zero. A gravidade que eu sinto é exatamente igual ao campo gravitacional, que deveria dar 9,83. Lá em White House, que está com uma latitude bem alta, já 60 graus, olha lá, está bem próximo, né? 9,82. Por quê? Porque esse raio aqui, ó, uma latitude de 60 graus, vai ter um raio aqui muito curtinho. 60 graus está mais ou menos aqui, ó. Esse seria o raio de 60 graus. A hora que eu vou para o Chuí, né? A latitude de Chuí está me mostrando aí que ele tem 34 graus. Então, 34 graus já daria uma latitude mais ou menos aqui assim, ó, nessa posição aqui assim. Então, tá vendo que meu raio está aumentando? Então, olha lá, para eu, a sensação da gravidade que eu sinto é sempre o campo gravitacional do planeta, dado por aquela equação, que isso é invariável, é constante, porque mão é a massa do planeta e D é a distância que eu estou do centro do planeta, né, o raio do planeta, e o R aqui vai sempre subtraindo. Então, quando eu estou num lugar entre que o raio vale próximo de zero,
ou zero, a gravidade que eu sinto é a gravidade do planeta, o campo gravitacional do planeta. À medida que o R aumenta, essa conta aqui, ômega ao quadrado vezes R, começa a dar um valor, começa a dar um número, e esse número vai subtrair o valor do campo gravitacional, vai subtrair de 9,83. Então, quando eu estou aqui na latitude, né? Aqui embaixo, aqui, com latitude 0 grau, eu tenho um maior valor de raio, né? Eu estou com a maior distância do eixo de rotação da Terra. Então, em 0 grau de latitude, esse valor aqui vai assumir o seu valor, maior valor. Então, o campo gravitacional da Terra vai ser deslocado pelo maior valor. E eu sinto, então, uma gravidade mais simples. Então, essa equação me mostra isso, que à medida que o raio, a distância que eu estou do centro de rotação muda, a minha sensação de gravidade vai mudando, porque eu vou subtraindo um valor cada vez maior. Ó, à medida que eu vou me afastando do eixo de rotação, eu vou subtraindo um valor cada vez maior do campo gravitacional do planeta em razão desse movimento de giro. Essa equação demonstra isso. Mas quer ver? Eu vou explicar de um jeito que eu acho que talvez fique mais fácil de entender e não fique tão matemático. Ó, por que a estação espacial gira em torno da Terra? Por que a Lua gira em torno da Terra? Por causa de dois motivos. Primeiro, porque tem velocidade. Se ela ficasse parada, ela caía na Terra. Esse é o primeiro motivo. Segundo, porque tem a força gravitacional da Terra que gira ela e faz ela ficar orbitando a Terra. Então vai funcionar assim, fica girando, orbitando a Terra. Para quem está lá na Estação Espacial Internacional, por exemplo, está fora do chão, está longe, está no alto. O campo gravitacional aqui tem velocidade, então só faz ele girar. Então, para quem está na Estação Espacial Internacional, a gravidade é todinha gasta, vamos dizer assim, a gravidade atua todinha no corpo para prender ele e ficar fazendo ele ficar girando em volta da Terra. Quando eu estou com o pé no chão, a gravidade tem duas funções. Ela tem que prender meu pé no chão da Terra e ela tem que me manter girando em volta do eixo da Terra junto com a Terra. Então, a gravidade, ela vai mudando aí. Ela vai ter que fazer essas duas coisas. Quando eu estou aqui, né, próximo ao eixo de rotação, eu não tenho giro. Então, a gravidade não precisa se preocupar em me manter girando em volta desse eixo. Então, todo o campo gravitacional vai ser usado para me prender o pé no chão. Então, eu vou experimentar todo o campo gravitacional do planeta. À medida que eu vou aqui, ó, mudando minha latitude, né, eu vou me afastando do eixo de rotação. Aí a gravidade já passa a ter duas preocupações: me prender o pé no chão e me manter girando em volta do eixo da Terra. Por isso que quem está aqui próximo ao Equador experimenta uma gravidade mais baixa. Então, qual foi o fator que influenciou no resultado do experimento? O giro, a rotação do planeta Terra. Se não tivesse rotação, o campo gravitacional seria experimentado, seria igual para todo mundo. Então, qual é o fator que influenciou o experimento? O giro do planeta. Por que o giro do planeta? Porque quando o planeta gira, parte da gravidade ela é utilizada para me manter girando em volta do planeta e não para me manter só com o pé preso no chão. Certo? Bem mais complexo essa, né? Tem bastante teoria envolvida matemática. Mas é isso aí. Está respondida a questão. Queria saber? Eu respondi.